Boa noite, igreja. Graça e paz. Tudo bem? Muito felizes aí hoje? Recebendo? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a igreja primitiva. Então, Atos continua, né? Então, eu vou falar um pouquinho, vou voltar um pouquinho da história, né? De como surgiu a igreja, né? Como iniciou-se tudo. Então, tudo começou lá no Império Grego, lá atrás, né? Então, teve uma pessoa muito importante, que foi o Alexandre o Grande. Então, alguém já viu, já conhece, né? Já ouviu falar sobre o Alexandre o Grande, né? Então, o que ele fez? Ele unificou os idiomas. Então, antes tinha vários idiomas, e ele pegou, unificou num só idioma, o grego. E com isso, conseguiram traduzir o Velho Testamento em grego para todo mundo poder acompanhar, ler, né, estudar. Tá? Então, iniciou-se uma grande filosofia, né, filosofia grega. Então, ela influenciou muita gente. Então, e o Alexandre, o imperador, né, ele surge, né, como um grande imperador, como o grande imperador do Império Romano, tá? Então, após ele surgiu, né, o Império Romano, tá? Então, com isso, o Império Romano veio para trazer infraestrutura, ele veio para trazer a política, a unidade dos povos, então, porque era muito dividido. Então, o Império Romano, né, começou a unificar, né, a unir os povos. E com isso, o que aconteceu com o Império, né, que veio junto com o Império? Veio as estradas, veio a comunicação, o comércio. E o que isso ajudou para nós, né? O que aconteceu? Começou-se o Evangelho ser levado para outras cidades, outros povos, né? Então, aí se iniciou, né, a igreja primitiva. Então, ela foi crescendo rapidamente porque tinha acesso, né, para as pessoas irem e vir. Tá? Então, e aí depois disso fez essa infraestrutura, chegou quem? O grande Jesus, né? Aí ele veio para quê? Ele cresceu, né? Ele fez milagres, morreu, foi crucificado, depois ressuscitou, né, no terceiro dia, lá no ano 33. E tudo isso é uma promessa, né, que estava se cumprindo. Então, em Atos 1:8, né, já foi falado aqui, se não me engano, a Vanessa falou do Atos 1:8. Então, aqui a gente vai falar, vai às vezes reprisar um pouco aqui, mas para acrescentar, né, o que eles já falaram, né. Então, cumprindo-se a promessa do Senhor Jesus, que as suas testemunhas pregariam o Evangelho. Então, com essa infraestrutura, com tudo isso, com a igreja primitiva, começou-se a pregar o Evangelho, pregar o que é a palavra, Jesus, né? Então, no Atos 1:8, só marquei assim, grifei aqui, ó, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até o confim da terra. Então, o que era isso? Era para, né, a palavra ir até o confins da terra. Então, não tinha limite, não tem limite hoje a palavra de Deus, né? A gente está aqui hoje para falar de Jesus. A gente está na terra, então a gente tem que levar as boas novas dele. A igreja começou em Jerusalém. Então, com quem? Com Jesus e os discípulos, os apóstolos, né? Tá? Os apóstolos de Jesus, eles tinham uma ideia que o evangelho só era para os judeus, que Jesus só veio, né, o Jesus Messias, veio para os judeus. E até a Renata falou sobre Pedro, né, que Pedro teve uma visão, que Deus falou com ele, e Deus falou para ele que não era só para os judeus, era para todo mundo, para todos nós. Então, ali já começou-se a mudar o pensamento. Então, o evangelho é para todo mundo, não é só para os judeus. E também houve, nesse período, né, a conversão de Paulo. Então, Paulo foi das pessoas que mais evangelizou, né? Ele foi o que começou, né, a pregar por todas as regiões.
Então Paulo era da igreja de Antioquia. Então essa igreja de Antioquia era uma igreja grande e eles trabalhavam muito com missionários. E um deles era Paulo, né? Então Paulo viajava, foi para um monte de lugar até ser morto, né? E aí começou a crescer, ter importância o evangelho. E com o crescimento aconteceu outro fato, a perseguição. Então os cristãos começaram a ser perseguidos, porque estava crescendo, então o império estava perdendo força, por causa dos cristãos, né, dos evangélicos. Em ano de 54, teve um novo imperador, chamado Nero. Ele perseguiu, teve uma grande perseguição nesse tempo. Então, com isso, Paulo e Pedro provavelmente morreram nessa época, porque eles estavam pregando, anunciando o evangelho. E aí estava incomodando ele, incomodava os imperadores, porque a gente estava tomando conta do império, né, aquela época, e o imperador estava perdendo as forças, perdendo assim o status, porque o imperador, o que ele é mais? Ele é mais status, ele é o cara, igual eu sou o Alexandre o Grande, né? Então, e isso aconteceu, né, com Pedro e com Paulo, né? E aí depois houve um período de paz. Nero se suicidou porque ele foi expulso do império. Aí houve a paz, né? Então aí os cristãos começaram a crescer novamente, porque eles estavam, né, reprimidos por causa da perseguição, tá bom? E aí houve um outro momento de perseguição, foi quando eles começaram a prender os cristãos. Então teve um momento de perseguição, paz e perseguição novamente. Só que essa perseguição foi muito, né, vamos dizer, abusiva, assim. Eles pegavam, mandavam matar, jogar para os leão, cortava a cabeça, então mandava prender. E uma dessas pessoas que foi preso foi João. Então João foi preso lá na ilha de Patmos. Então lá, esse período que ele ficou preso, ele começou a escrever Apocalipse. Então ele teve lá um tempo, né, de reflexão, e aí começou a escrever, né, o Apocalipse. E veio um novo imperador e ele piorou as coisas. Ele proibiu tudo. Ele começou a destruir eu até anotei, pergaminho, começou vamos dizer, a Bíblia, ele mandava rasgar tudo que tivesse escrito, né, sobre Jesus. Então ele mandou rasgar, queimar, e o homem piorou mais ainda, né? Então ele destruiu tudo. E aí, depois disso, veio mais um imperador, Diocleciano. Ele quis retomar o império, e ele fez dividiu 4 imperadores, as regiões. E um desses imperadores era o tal de Constantino. Esse imperador tinha um filho e a esposa. A esposa era cristã. E logo o filho também, porque ele ia junto com a mãe, né? E depois desse imperador, os 4 imperadores morreram, porque o Constantino filho se revoltou, né? E foi para a guerrear para retomar o Império Romano. E nisso Deus deu uma visão para o Constantino filho, e nessa visão ele viu o Cristo e uma cruz. O que ele fez? Ele pegou e mandou todos os soldados fazer a cruz no escudo. E aí foram para a guerra. Eles tomaram Roma. Então eles retomaram de volta. E Constantino trouxe a paz, né, pro cristão. E nisso ele começou a unir os povos, tanto os pobres como os ricos. Que antes rico era de um lado e pobre era do outro. Pobre não se misturava com ninguém, não era gente, né? E aí esse Constantino começou a unir esses povos. E nisso ele fez que a igreja começasse a crescer. Ele começou a construir templo e ele participava. Então os templos que ele participava era gigante. Então começou-se
a igreja, né? A construção de igrejas. Depois veio um outro imperador que ele fez melhor ainda. Ele tornou o cristianismo uma religião oficial. Então, a religião oficial do império era o cristianismo. Porque começou no final do Constantino, para esse novo imperador, começou-se uma divisão. Começou-se a nascer novas religiões, novos povos, né? Então, eles começaram a entrar em conflito, os cristãos. E aí, o Teodósio, ele falou, reuniu todo mundo, chega. É uma religião só. A religião é o cristianismo. Então, essa é a oficial. E aí, ficou mais tranquilo, não houve mais guerra. Então, a igreja começou, né, a evoluir. Mas tudo isso, né, tem um propósito, tem uma missão. E qual era a missão? A missão de Deus, né, para a igreja, ela foi planejada desde lá de trás. Então, em Atos 5:42 fala: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Então, a igreja, né, nós como igreja, nós devemos todos os dias, tanto na casa como nos templos, ensinar o que? Jesus Cristo. Tá? Todos os dias, em casa, quer dizer célula, quer dizer, né, algo pequeno. Tá? E Deus dirigiu a história sobrenatural, né, para tudo isso. Então, em Gálatas 4 também fala assim: a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Então, lá na plenitude, ele já enviou o seu filho, né? Então, tudo estava planejado para os dias de hoje. Que Jesus, né, o que a gente tem que pregar é Jesus. Amém? E isso está se perdendo um pouco. Muitas igrejas não estão mais pregando Jesus, estão pregando outras coisas, né? Então, o foco é Jesus. Amém? Em Atos 2:46, todos os dias unidos se reuniram no pátio do templo e nas casas, partiram o pão e participavam das refeições com alegria e unidade. Então, qual que era o motivo deles se reunirem no templo, né? Porque era um lugar santo, sagrado, né? Por que eles se reuniam em casa? Eles se reuniam no templo, né? Na igreja, igual nós estamos reunidos aqui, era porque um lugar era maior e que vinha um derramar do Espírito Santo maior também, porque era muita mais gente unida, né, no mesmo lugar. Em casa você não pode levar 100 pessoas numa casa, lá numa sala, vai ficar apertado, vai ficar desconfortável, ninguém vai querer ir. Quando é um tempo maior, a gente, né, recebe, tem uma pessoa ministrando aqui também, né, então é um lugar mais agradável. Tá? Em Atos 2:1, e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar só. Então aqui, né, a Vanessa falou Pentecostes, né? Então, que desceu o Espírito Santo, né? E eles estavam todos num lugar só, reunidos. Então, o dia de Pentecostes já reúne num lugar só. Então, lá desde lá de trás, já, né, eles se reuniam no templo, num lugar só. E nas casas? Nas casas é a nossa célula. Nós temos uma vez na semana, né, umas terça, quarta, quinta e assim vai, né? Então, para que era? Era uma comunhão mais próxima, mais efetiva. As pessoas, um olhava para o outro, tiravam dúvida, eles podiam servir, né? Porque às vezes eu não posso ser, se eu não sou o líder de célula, mas eu posso abrir a minha porta, né? Ser o anfitrião. E a pessoa ir lá tem uma célula. Eu estou servindo, né? Então, e as pessoas perguntavam, tiravam dúvida, compartilhavam, um orava pelo outro. Então, essa era o motivo por que eles se reuniam em casa. Colossenses 3:16. Habita ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Amém?
Então, para nós sermos uma igreja de Atos, nós devemos todo dia pensar, nós somos Atos. Atos é continuar, igreja é continuar, igreja não é parar. Eu venho no domingo aqui, saio 9h30, acabou. Eu não sou mais igreja, né? Então, uma igreja, ela pode ser relevante, mas não em quantidade, mas sim em Cristo. Porque número é número, mas quando você é uma igreja em Cristo, em Jesus, ela é muito maior que número. Deus vai acrescentando. Deus não vai fazendo metade, Ele faz por inteiro, né? E tem muitas igrejas, muitas pessoas, na verdade, acham que a igreja é um mercado. Que ela vem aqui, ela pega na prateleira, ah não, hoje eu quero 1 quilo de Espírito Santo. Eu quero meio litro do sangue de Jesus. Não é isso, né? Aqui a igreja, você vem, mas você vem para receber, de graça, não é buscar e comprar. Você recebe. Ou a pessoa acha que a igreja também é uma autoajuda, um livro de autoajuda. Ah, hoje eu estou precisando. Aí eu vou lá, recebo a cura. Aí estou curado. Vou embora, já recebi. Não é autoajuda. A gente tem que se ajudar, né? Eu acho que a gente tem que buscar em casa, orar em casa, ir no quarto, e a igreja vai vir e vai acrescentar só. O derramar vai ser de graça. É que nem a pessoa está passando com dificuldade, o outro vai lá e ajuda ela. Você ganhou, você recebeu de graça. Tá? Bem. E a igreja, né, vai continuando. O que a igreja de Atos ensina a nós? Ela ensina que através da doutrina dos apóstolos, o que é a doutrina? É a Bíblia. A gente tem que estudar ela. A gente tem que ir buscar o conhecimento. O conhecimento ninguém tira. Se você buscar, ninguém vai te tirar. Você vai passar para outras pessoas o conhecimento. Lá tinha comunhão. Eles viviam uma vida simples, mas uma vida de um para o outro, né? Uma vida na vida. Tá? Eles partiam o pão. Então era generosidade. Pega aqui. É isso aí. Eles compartilhavam, né, as coisas. E também a oração. Eles tinham devoção, né? Então eram esses 4 princípios que a igreja primitiva fazia. E o que a gente faz nessas? A gente faz essas 4, né? Fica aí um ponto de interrogação, né? Então eles tinham uma extrema unidade, não tinha divisão. Hoje tem muita divisão na igreja, entre as igrejas, entre os povos, tem muita divisão, né? E a melhor estratégia de crescimento de igreja é viver a igreja de verdade. A gente tem que viver a igreja de verdade. Não adianta. Igreja de mentirinha, ela vai acabar. Porque ela é superficial. Então, e aí? E a igreja de hoje precisa continuar como Atos ou não? Precisa, né? A gente precisa continuar todo dia. Eu vou abrir um parênteses aqui. Essa semana, quarta-feira, fui para Caçador. Fui visitar uma empresa lá. Então a gente foi em 4 pessoas no carro. 3 delas eram cristãos e uma não. E aí não sabia que 2 eu sabia que eu e mais um eu sabia que era e o outro eu não sabia. Aí só que a gente sabe quando se identifica com a pessoa. Eu conhecia eles, mas não de próximo assim. Eu já tinha conversado com eles uma vez, que é um fornecedor nosso. E aí eu via, pô, esse cara aqui tá batendo eu com ele. Vamos dizer, os santos estão se batendo aqui, né? Então, mas nós estávamos na mesma unção. Aí começamos a conversar, tal, ele falou, eu sou da PIB Curitiba, tal, participo da célula. Eu falei, eu também tenho célula na igreja, e fomos conversando, tal. E aí o outro, que é o dono da empresa, que é o chefe desse cara, e aí ele começou a perguntar, né? E ele é católico, foi coroinha, foi tudo lá.
que tinha, né, na Igreja Católica, e ele falou, eu vou na Igreja Católica direto. Mas no decorrer da viagem, ele começou a perguntar as coisas. Eu via que ele tinha o desejo, assim, aquela ansiedade de saber as coisas, porque a gente tem que estudar, a gente tem que estar preparado. E ele foi perguntando, e a gente respondendo para ele ali. Em 3, começamos ali, falei, vamos evangelizar ele agora. E vamos lá. E aí começamos, né? Falando com ele a viagem. A gente saiu 7h30 da manhã, mais ou menos aqui, 7 horas. Chegamos lá rapidinho. Daqui, Caçador é longinho, né? Eu achava que era mais perto, eu achei que nós ia chegar. O cara falou, não, às 10 horas nós estamos lá. Chegamos lá meio-dia. Aí fomos. E daqui ali, parecia que foi em 1 hora a viagem. De tanto que a gente foi falando. Isso foi muito gostoso. Até depois a gente falou, o negócio voou aqui que a gente falou tantas coisas, né? E ele com aquela sede de perguntar e perguntar e perguntar. Então, a gente falou de semeadura, falou de tudo lá. Tudo que ele ia perguntando, a dúvida dele, ele tem tanta dúvida. Então, muita gente aí fora está cheio de dúvida, né? E às vezes a gente tá na frente da pessoa, mas não sabe o que falar, porque a gente não está vivendo a igreja, não está preparado para ser igreja, fora da igreja. Então, a gente tem que, né, se preparar. Então, igual a Vanessa falou, né, a gente tem que ser fogo missionário? Chama missionária, nós temos que ser chama missionária, aonde a gente vai. E igual Pedro, Paulo, né, eles iniciou o ministério, eles foram pregando, foram andando, foram indo. E a gente tem que ministrar, a gente tem que falar sobre igreja, falar ser igreja, ser Atos, continuar. Que a filha da Mayra falou ali, que os jovens são Atos, né? Eles, provavelmente, os nossos filhos, nossos netos, esses jovens de hoje, eles são a continuação. Nós vamos, né? Mas vai chegar um momento que vai acabar. E vocês sabem qual que é a missão da Eira Joinville? Não, é a visão. Então, a igreja nossa é amar, servir, liderar. Então, tudo isso, né? A gente temos que amar um ao outro. A Tânia, né, é um exemplo, né? Servir. Às vezes é servir qualquer coisa. Sempre tem algum ministério para servir, né? E liderar, aprender para liderar. Temos que multiplicar a célula. E a nossa visão é ter 70 mil pessoas. Como é que a gente vai ter 70 mil pessoas se a gente não estiver preparado, não tiver líder para chegar a esse número de 70 pessoas, né? Então, a gente tem que suar aí a mesa e estudar. Eu sei que está vindo um monte de bebê aí, né? Vai multiplicar, vai tudo, né? Mas a gente tem que trazer os de fora. Os de fora aí que estão precisando também, né? Amém? Então era isso que eu tinha que falar aqui, né? Então foi bem rápido, eu acho, né? Então tá bom, vamos, né, tá orando agora para nós ser uma igreja relevante, mas não em números, mas sim em conhecimento, em palavra, né, no espírito. Amém? Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pela